Boa noite, meus amigos queridos. Estamos recebendo a amiga do coração, Beth. E boa noite, França. Bom, aí é 1 da manhã, aqui 8 da noite, 20 horas. Sejam bem-vindos, pessoal do Brasil e da França. Obrigado pelo carinho. Franceses, se inscrevam no canal do SEAC também para nos ajudar, né? Aqui do Brasil. Falou? E hoje o tema que a nossa amiga aqui querida vai falar, o que é paranormalidade. Interessante, né? Então, eu deixo com a companhia maravilhosa da nossa amiga querida Beth. Muitíssimo obrigado, amiga do coração. E é com você, querida. Obrigada imensamente, né, por todo esse carinho, por essa acolhida tão calorosa. E então elevemos o pensamento ao mais alto, ao nosso Pai Criador, que muito nos ama infinitamente, né? A Jesus, nosso grande mestre, a todos os nossos mentores amigos, que nos acompanham, que acompanham aqui esse trabalho maravilhoso do SEAC. Pedimos a bênção, o amparo, a inspiração, para que possamos aprender um pouquinho mais na noite de hoje. E agradecemos essa oportunidade, que assim seja. Bom, paranormalidade é um termo usado para descrever uma grande variedade de fenômenos cujas causas, cujos mecanismos, ou seja, a forma como funcionam, não podem ainda ser explicados pela ciência atual. Então, por exemplo, é paranormalidade, telepatia, visões, aparições, movimentação de objetos, profecias. E na história do cristianismo, né, houve muitos relatos de santos que tiveram visões, revelações. O escritor espírita Clóvis Tavares escreveu um livro chamado Mediunidade dos Santos. E ele lá escreve que o Evangelho é um livro de mediunidade, por excelência. Então, teve a aparição do anjo Gabriel, né, anunciando a vinda de Jesus Cristo para Maria de Nazaré. E Jesus, né, fez tanta coisa, transformou a água em vinho lá em uma festa de casamento em Caná, multiplicou pães e peixes, andou sobre as águas, fez curas, apareceu ao lado de Moisés e Elias, e Elias já estavam desencarnados há muito tempo. Lá no Monte Tabor, né, os três apareceram em espírito, né? Mesmo depois de crucificado, Jesus ainda apareceu por mais 40 dias em espírito, também para Saulo de Tarso, na estrada de Damasco. A mediunidade de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, né? Então, eles psicografam, eles trazem as mensagens faladas que o Chico trazia, né? Que é a psicofonia, a vidência clara e audiência. Tudo isso pode-se dizer que é paranormalidade. Em uma palavra, o que é paranormalidade? Poderes psíquicos. A paranormalidade é estudada, inclusive, nas academias, por cientistas sérios. A Rússia é muito conhecida pelos estudos que fez e faz sobre a paranormalidade. Tem muitas universidades lá que ainda estudam, né, a paranormalidade. E outros países também têm universidades que estudam esse assunto. No Brasil, inclusive, tem pesquisadores na USP, a Universidade de São Paulo. E, e aí, aqui na USP, até eles chegaram à conclusão de que a paranormalidade não é causada por transtornos mentais, né? Não é que a pessoa está esquizofrênica, por isso que ela está vendo
espíritos, lógico, tem casos de transtorno mental, mas a paranormalidade não tem por causa, né, o transtorno mental. E há muitas evidências comprovadas da existência da paranormalidade, comprovadas, dizem esses pesquisadores da USP. O Leonardo Martins, ele é um psicólogo e um pesquisador da USP, e ele escreve que a paranormalidade é a percepção extrasensorial, ou seja, está além dos nossos sentidos. Então, é ter acesso a informações sem essas vias normais. A visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, né? A gente aqui, nesse mundo material, a gente capta todos esses estímulos através desses 5 sentidos. Mas a paranormalidade capta, que é essa percepção extrasensorial, né, capta coisas que estão além da matéria. Então, por exemplo, tem pessoas que conseguem ver o passado, conseguem ver o que vai acontecer no futuro, né, são as precognições, as profecias, conseguem ver fatos à distância. Às vezes a pessoa está aqui e consegue ver o que está acontecendo muito distante dela. Conseguem captar o pensamento de outra pessoa, isso é chamado de telepatia. Tem paranormais que conseguem mover os objetos com a força da mente, é a psicocinese, cinese é movimento, né? Então, movimento pela força mental. Mas todos são médiuns, e todas as culturas já relataram casos de mediunidade ao longo da história, né? E o Leonardo Martins, ele diz que a paranormalidade é inexplicada, mas não é inexplicável. Olha, fantástico, né? Então, ela é inexplicada pela ciência hoje. A ciência ainda não explica as causas, os mecanismos, né, desses fenômenos paranormais. Mas não é inexplicável, ou seja, né, que nunca vai se saber a causa e o mecanismo de ação, né? À medida que nós formos evoluindo, né, nós vamos entendendo melhor todas as leis de Deus. Então, o Espiritismo, ele dá o nome de mediunidade, tanto pode ser uma mediunidade de efeitos inteligentes, por exemplo, trazer uma mensagem escrita ou falada, ou pintar um quadro, ou uma mediunidade de efeitos físicos, então, por exemplo, movimentar objetos. E o Espiritismo nos esclarece que a causa disso, qual é? A existência de espíritos, que somos espíritos imortais, depois da morte do corpo físico, a gente vai lá para o plano espiritual e muitas vezes consegue se comunicar com os encarnados aqui. Então, tudo que ignoramos hoje, poderemos entender amanhã, né? Porque estamos progredindo intelectualmente, porque estamos adquirindo, nós, né, a humanidade como geral, adquirindo novos conhecimentos e vamos entendendo melhor as leis de Deus. Tem um filósofo, escritor espírita, Manuel São Marcos. Ele escreveu 2 obras chamadas Filosofia Espírita. E aqui no tomo 2, ele explica que a mediunidade ou paranormalidade, porque o Espiritismo fala em mediunidade, a parapsicologia fala em paranormalidade, o que é além do normal, né? Então, o professor São Marcos diz que a mediunidade ou paranormalidade são atributos do espírito. É uma capacidade que o espírito tem de transcender, né, os órgãos dos sentidos, de ver além, né, além da visão da matéria, além da audição, né, aqui da matéria. E aí ele explica que a mediunidade é um vocábulo criado por Allan Kardec. E a paranormalidade é um termo usado na parapsicologia. E o professor Manuel São Marcos, ele distingue 3 classes de
comunicação entre os planos, né? O plano espiritual e o plano material. Então, a primeira classe são os fenômenos anímicos, que são estudados pela parapsicologia também. Então, é a pré-cognição, prever o futuro, a retrocognição, acessar o passado, a clarividência, né, ver espíritos, a telepatia, comunicação de pensamentos, a psicocinese, movimentação de objetos pela força mental. Então, essa é uma das classes dos fenômenos paranormais ou mediúnicos. São os fenômenos anímicos, segundo o professor São Marcos. E aí, a segunda classe são os fenômenos mediúnicos. Então, por exemplo, as curas que são realizadas, por exemplo, durante o passe, as cirurgias espirituais, então, através do magnetismo, por meio da utilização do ectoplasma que os médiuns fornecem, né, para materializar a cura ou até para materializar objetos ou espíritos, né? Mas, na verdade, é o perispírito que a gente vê. Quando aparece, digamos, né, o pessoal fala em fantasma, né? Um espírito, não é o espírito que a gente está vendo, é o perispírito, que é o corpo, né, energético que une o corpo físico e o espírito. E é esse perispírito que absorve o ectoplasma doado pelo médium, doador de ectoplasma, um médium de efeitos físicos, e aí é esse perispírito que se adensa, ele é muito fluido, né? Muito quintessenciado, e aí, através dessa materialização, muitas pessoas conseguem ver. Outro tipo de fenômeno mediúnico é a tiptografia. Então, é a comunicação do espírito por meio de pancadas, né? Aconteceu muito nas sessões das mesas girantes no século XIX, nas casas da irmã Fox no século XIX, lá nos Estados Unidos. Então, o espírito Charles Rosman, né, se comunicou com as irmãs Fox por meio de pancadas, utilizando ectoplasma de algum doador, de algum médium de efeitos físicos. E a terceira classe de mediunidade, segundo o professor São Marcos, é a intuição. O que é intuição? É um pensamento assim automático, rápido, que vem lá do subconsciente. É uma sintonia direta e assim imediata entre o espírito, né? Com a essência das coisas, né? Com ele mesmo. E é pelo conhecimento, por essa intuição que às vezes a gente adquire algum conhecimento assim, relâmpago, vamos dizer, quando a gente fala assim, aí eu tive um insight, né, eureka, de repente, né, o conhecimento vem à tona. Enquanto que o pensamento analítico, né, ele é racional, ele é lento, ele é lógico, está lá na consciência. E as pesquisas científicas sugerem que o nosso cérebro é uma grande máquina de previsões, né? É porque nós estamos sempre comparando a informação que nos chega do meio ambiente, essa informação sensorial, e as experiências, né, que a gente já viveu, com esse conhecimento que está depositado lá nas nossas memórias de experiências de vidas passadas, ou mesmo dessa vida da infância, por exemplo. Então, isso é a intuição, quando o espírito acessa o seu inconsciente para receber de uma forma instantânea alguma informação. Para a psicologia, né, a psicologia estuda os fenômenos paranormais. A paranormalidade está presente em nossas vidas nas mais diversas formas, das formas mais diferentes, então, e as pessoas nem se dão conta disso. Então, por exemplo, pressentimentos, arrepios,
ou se a gente entra num local e tem uma sensação boa ou ruim, ou às vezes a gente tem uma sensação boa ou ruim diante de uma pessoa que a gente nem conhece, nunca viu antes, né? São as antipatias, as simpatias, e isso também é causado pela intuição, que são aquelas lembranças, aquelas reminiscências, lembrança escondida, né? Reminiscência é uma lembrança tá lá escondidinha de vidas passadas. Ou então, outra, o que está muito presente na nossa vida é que a paranormalidade acha que é um fenômeno paranormal, são sonhos que se tornam realidade. Ah, eu sonhei que ia acontecer isso, aquilo, e acontece. E também a paranormalidade considera fenômeno paranormal não só essas situações que estão presentes no nosso dia a dia, mas também os fenômenos mais ostensivos, né? Levitação, a pessoa levita no ar, as aparições, a telecinese, né? Movimentação de objetos, ou psicocinese, né? Então, paranormal é qualquer coisa que não esteja dentro da normalidade dos nossos cinco sentidos, né? É enxergar além. E os espíritos desencarnados, eles podem se comunicar com os vivos, entre aspas, na carne, né? Então, quem que pode se comunicar conosco lá do plano espiritual? Ou os nossos mentores, ou até espíritos ignorantes, ou espíritos sofredores, que às vezes os ignorantes se manifestam para nos assustar. Os sofredores se manifestam para pedir ajuda. Então, surgem muitos fenômenos paranormais. As aparições, as vozes, os ruídos estranhos, as movimentações de objetos, que podem ser causados ou por espíritos zombeteiros, né, que querem causar o terror, ou por os espíritos que estão precisando de alguma ajuda. E um dos locais mais assombrados de São Paulo, da cidade de São Paulo, é a Casa Mal Assombrada de Afonso Sardinha. No YouTube tem muitas reportagens sobre, né, essa casa. E essa história foi abafada por muito tempo. Mas, ultimamente, né, com toda essa internet, com, né, a divulgação de muitos casos de paranormalidade, tem muitos YouTubers fazendo pesquisas, documentários sobre fenômenos paranormais. Então, essa história da Casa Mal Assombrada, lá do Afonso Sardinha, está, vamos dizer, vindo à tona, né? Fica lá no Pico do Jaraguá, em São Paulo, e lá é um local de intensa atividade paranormal. As pessoas ouvem batidas na parede, sons, enxergam vultos, sentem uma atmosfera pesada naquele local. Por que que acontece isso? Então, vamos ver, né, a história do local. O Afonso Sardinha foi o proprietário dessa casa. Imaginem vocês, ele nasceu em 1535, faz muito tempo, né? Lá em Portugal. Aí ele veio para o Brasil e foi um dos mais famosos bandeirantes da nossa história. E o Pico do Jaraguá, naquela época, né, no século XVI, era um cemitério indígena, considerado pelos indígenas um local sagrado. No entanto, era uma região que tinha muito ouro e muitas pedras preciosas. Aí o que fez Afonso Sardinha? Durante 10 anos, ele guerreou e massacrou, exterminou os indígenas para se apossar dessas terras, e ele construiu um casarão no sopé do Pico do Jaraguá. E as paredes desse casarão foram construídas de taipa, que era, né, como eram feitas as casas naquela época,
Então, a taipa é uma compactação de folhas secas, de barro, e eles usavam vísceras de animais, que era para dar a liga. E tudo isso era socado, né, pelo pilão, por isso que chama taipa de pilão. E aí o Afonso Sardinha era, assim, uma pessoa, assim, portadora de muita crueldade. Ele caçava os indígenas para escravizá-los, ele traficou negros trazidos de Angola para servirem de escravos no Brasil, e eles eram alimentados só com farinha e água. E nessa casa, no casarão, ele construiu uma senzala no porão. Era uma senzala, assim, muito inóspita. O teto era muito baixinho, tinha 1,60 m de altura, janelas minúsculas. E as pessoas que hoje entram na senzala dizem que sentem uma sensação horrível, né? E aí contam que quando os escravos atingiam 25 a 30 anos, eles já estavam muito enfraquecidos com esse tipo de alimentação, farinha e água, excesso de trabalho. Aí o Afonso Sardinha tentava vendê-los, mas se ele não conseguisse vender, ele matava esses escravos, e dizem até que o Afonso Sardinha usou vísceras humanas na construção das paredes de taipa do casarão. Imaginem, né? A energia pesada que tem lá, né? E o Afonso Sardinha ficou muito rico. Ele depois transformou a sua propriedade numa fazenda de café. E esse casarão existe até hoje, né? Já tem mais de 400 anos, né? Em 1961 foi inaugurado o Parque Estadual do Jaraguá. Em 1994, ele se transformou no Patrimônio da Humanidade, né, tombado pela Unesco. E em 1998, resolveram fazer transformar o casarão, que tem 21 cômodos, no albergue, chamava-se Albergue da Juventude, para hospedar estudantes, escoteiros, mas as pessoas que iam lá, né, passavam a primeira noite, sentiam, que seus cabelos eram puxados, ouviam barulhos de correntes sendo arrastadas, ouviam choros, gritos, objetos eram arremessados, e eles nem conheciam a história do casarão, porque isso não era divulgado, justamente para não causar pânico. Mas então eles ficavam só uma noite. Então, como albergue, não deu certo. Em 2008, o local foi fechado, né, esse albergue foi fechado, e o casarão se transformou num museu para visitação pública, com visitas guiadas, só durante o dia. Mas à noite precisava também ter, né, os vigilantes, para que ninguém depredasse. E à noite os guardas que, né, lá trabalhavam, eles viam, ouviam tantas coisas estranhas. Eles diziam que ouviam, assim, passos de uma multidão chegando em direção ao casarão, mas não viam ninguém. E até hoje os cães da redondeza, em certas noites, latem, a noite inteira uivam em direção ao casarão. E certa vez, 3 guardas estavam fazendo a ronda aí, né, à noite, no casarão, e eles ouviram barulhos, muitos barulhos estranhos no interior, mas o casarão estava trancado. Aí eles chamaram a polícia, eles ficaram com muito medo, achando que a casa tinha sido invadida por pessoas, né? E aí vieram vários policiais, porque eles falavam que tinha muita gente que invadiu a casa. Então vieram vários policiais, fizeram até boletim de ocorrência, está tudo registrado. E daí os policiais chegaram e também
ouviram toda aquela barulheira dentro do casarão, trancado, tentando conversar para que eles abrissem a porta, né? Não abriram, lógico. Aí, o que que os guardas fizeram? Arrombaram a porta. E dentro não viram nada, não viram ninguém. Então, todos os guardas que lá trabalhavam, eles ficavam tão assustados que eles logo pediam demissão. Resultado, as visitações, né, guiadas, né, para o casarão também não deram certo, justamente porque havia dificuldade na contratação de guardas. E hoje só é possível visitar o Parque do Jaraguá, né? Mas o casarão não, o casarão está fechado. E existe próximo a esse local uma tribo de Guaranis e Carajós. Lá vivem 700, em torno de 700 indígenas. E eles contam muitas histórias de assombração, né, lá do casarão. E tem alguns poucos moradores também nas redondezas que também contam as mesmas coisas. E o que se acredita é que esses espíritos aprisionados nesse local estão pedindo ajuda, né? Inclusive o Afonso Sardinha. Então, o que que a gente pode fazer? Orar por eles, né? Imagina tantos séculos aí, né? Revoltados ou cheios de culpa, porque a revolta, a culpa, né? Acaba desestabilizando, né, o equilíbrio mental. Então, o que a gente pode fazer é rezar por eles. Então, são essas histórias, assim, existem muitas histórias de paranormalidade. Quem se interessar, coloca assim no YouTube, são canais muito sérios, outros, né, muito bem, de uma coleta de informações, assim, bastante cuidadosa. Existem pesquisadores que falam sobre esse assunto. A doutrina espírita esclarece de uma forma, assim, bastante tranquila, né? São os espíritos que estão comunicando conosco. Quando nós desencarnarmos, nós também iremos para o plano espiritual. Alguns estão numa situação boa, né? Vêm nos ajudar, outros ainda estão apegados à maldade e querem nos assustar, nos prejudicar, e outros estão numa situação tão dolorosa que pedem ajuda. Então, né, é para a gente entender que a paranormalidade faz parte, né, das nossas existências, e é muito importante estudá-la para a gente saber o que fazer, né, numa situação dessas. Mas nós temos sempre Deus, né, cuidando de todos nós. Então, amigos queridos, falando, né, em orar, façamos uma vibração, vibremos por todos os locais mal assombrados do mundo inteiro. Existem tantos locais assim, né? Casas, casarões, castelos. Vibremos por esses espíritos que ou ainda estão perdendo o seu tempo, né? Praticando maldades, que eles possam ser socorridos pelos seus mentores, possam reconhecer o erro em que incorrem. Vibremos por aqueles que estão pedindo ajuda, que ainda não conseguem ver a luz, não conseguem perceber o chamado e o socorro dos seus mentores. Vibremos por todos nós, estejamos aqui, estejamos na pátria espiritual, vibremos por nosso planeta todo, né? Pelas plantinhas, pelos animais, vibremos por aqueles que estão felizes, aqueles que estão sofrendo, vibremos por todos os trabalhadores do SEAC, pela diretoria do SEAC, pela equipe espiritual dessa casa maravilhosa de bênçãos, e vibremos por nós e por nossos familiares. E façamos a oração que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Amigos queridos, agradeço a atenção, agradeço a oportunidade, uma boa noite.